ficar em pé, fique. Quem não puder, fique sentado. Juízes 11, 29. Acharam? A Bíblia, ela é viva. Vamos lá. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Amém. Pode se assentar. Eu creio que Deus amava muito os hebreus, como ama nós. Porque só os hebreus que tinham coragem de Deus para enfrentar amonitas, moabitas, filisteus e por aí em diante. Só a igreja de Cristo tem autoridade para derrubar as trevas. Só a igreja de Cristo tem autoridade para pôr o inimigo no lugar dele. Diga: eu sou igreja. Então você tem autoridade. Só o povo de Deus, os hebreus, tinha essa autoridade, irmãos, de expulsar os cananeus, filisteus, amorreus, jebuseus. E era a ordem de Deus: expulsa eles e entra na casa, expulsa e entra na terra. Hoje não é diferente. Deus quer que a gente possua a terra, possua a herança, mas você tem que expulsá-lo. Você sabia que um espírito maligno pode ficar no corpo de uma pessoa desde quando ele nasce até quando ele morre? Porque se ninguém expulsar, dali ele não sai. Ou ficar numa casa por 100, 200 anos, se ninguém expulsar, ele não sai. Eu me lembro que minha irmã, quando comprou o apartamento dela, eu estava orando de manhã, nem orando por ela, nem lembrei de orar por ela, nada. Estava simplesmente orando. E tive uma visão que um dos quartos do apartamento dela tinha uma cama de solteiro. Naquela cama tinha um senhor de idade, magro, arreganhado, feio, em cima daquela cama, moribundo, doente, espírito de enfermidade. Eu disse para ela, na época ela frequentava a igreja, eu disse: você não ungiu o apartamento, nada, não mandou orar? Eu não. Falei: eu ouvi um velho seco, reganhado lá ali, naquela cama ali, ó. Se você não expulsar, ele não vai sair. Ah, mas eu oro em línguas. Pode orar em línguas, se não expulsar, ele não sai. E Deus me ensinou isso. Ele me ensinou porque eu estava numa época enferma, isso há 14, 15 anos atrás, vindo de uma obra de bruxaria. Você que é crente e acha que macumba não pega em crente, eu digo para você: pega sim. Sabe por que pega? Por causa das nossas brechas. Brechas de mágoa, de mentira, brechas de hipocrisia, brechas de briga, contenda, confusão. São brechas, ele entra pela brecha. E eu, debaixo de um manto de feitiçaria, o Espírito Santo já tinha revelado, e lutando contra aquele mal, e orando em língua, só em língua. Eu falei: Deus, eu vou orar só em língua, vou orar só em língua, e orando em língua, e quando foi um dia, o Espírito Santo disse para mim: não ore só em línguas, expulsam o demônio. E aí eu tive que levantar e fazer guerra e expulsar o demônio. Nós lemos uma passagem nessa noite sobre Jefté, um homem desprezado, humilhado, desacreditado, bastardo, filho de mãe solteira. Quando é filho de prostituta, mãe solteira, diz que é filho bastardo. Já nasce com essa maldição de rejeição. Rejeição da família, dos familiares, dos parentes, dos primos, dos amigos. E Jefté era esse homem que não tinha preparação nenhuma para enfrentar os amonitas, mas nenhuma. Como eu e você não temos preparação. Mas quantas são as vezes que você lutou sem saber lutar, guerreou sem saber guerrear,
fez guerra, fez uma batalha espiritual, sem saber nem com quem você estava batalhando. Por quê? Porque a guerra existe, as batalhas existem, a luta existe, a luta continua. Então Jefté era esse homem que se dispôs a lutar contra os amonitas. Ele tinha que derrotar os amonitas, de qualquer forma ele tinha que derrotar. Então ele fez um voto, e um voto de tolo. Jamais um ser humano pode fazer um voto daquele. Então ele fez um voto e ele disse: Senhor, se me der vitória nesta guerra, aquele que saiu ao meu encontro te entrega em sacrifício. Olha que loucura. Isso é uma loucura, irmãos. Mas isso sai da boca de gente desesperado, que quer ganhar guerra, quer ganhar batalha, e faz uma oração sem pensar. Cuidado com oração que você não medita nela antes para fazer, é muito perigoso. Eu me lembro um dia que entrou uma família na igreja, e uma senhora de idade, um casal de idade, e ela entrou mancando de uma perna e segurando no marido, e com a bengalinha assim do lado. E na mesma noite, a primeira noite que ela foi, ela disse: a senhora pode ir na minha casa ungir minha perna, porque eu estou... Ela, quando falou o tempo que ela estava com essa enfermidade, eu não me lembro agora, talvez uns 10 anos, não sei. Eu disse: não, vou sim, nós vamos lá. Fui eu e meu esposo lá. Naquela noite que eu peguei o óleo, pus a mão na perna dela, o Espírito Santo já mostrou uma visão, que uma folha grande, seca, era esmiuçada na mão de Jesus Cristo. Virou aquela folha seca, ela virou aquelas coisas minúsculas. E ali eu entendi que Deus pôs a mão sobre ela para curá-la. No outro domingo que ela foi na igreja, ela mostrou e disse: olha a minha perna, não tem mais nada, já fechou a ferida. Eu disse para ela: deixa eu perguntar uma coisa, de onde surgiu essa ferida? Você lembra? Ah, eu lembro, quem tinha essa ferida na perna era meu filho. E ele sofria tanto em cima de uma cama, com dores horríveis. E eu um dia me desesperei e orei e falei: Deus, deixa que essa ferida que está nele passe para mim. Isso não é oração que se faça. E aquela ferida passou para ela. O filho sarou e a ferida passou para ela. E Deus teve misericórdia e a curou. Orações erradas, precipitadas, oração em desespero é muito perigoso. Tem um outro caso de uma irmã que não conseguia engravidar. Isso ela contou para mim depois que ela já era de idade, que ela veio para a igreja já com mais de 60 anos. Ela não conseguia engravidar. E ela contou para mim essa história triste também. Ela diz que era crente de uma denominação e queria um filho, e o filho não vinha. Ela foi lá no quintal, olhou para o céu e ela disse: Deus, o Senhor é obrigado a me dar um filho. Olha a oração, irmão. Cuidado, gente. Cuidado com palavras erradas em oração. E quando ela fez essa oração, Deus ouviu e ela engravidou de uma menina. Ficou feliz. Mas aquela menina foi a destruição dela. Pensa numa moça rebelde, sangue ruim. A menina tinha 3 filhos, cada um de um pai. Roubava a mãe para fumar droga. Roubava a mãe para dar dinheiro para os machos dela. A mãe tinha que trancar tudo. A menina era trabalhosa. E ela estava sofrendo com essa moça. E disse para mim: eu vou mudar de estado, vou sair do estado de São Paulo, eu vou para outro estado, porque eu não aguento mais a minha filha. E ela contou essa história. Eu falei para ela assim: o seu erro foi no dia que você confrontou Deus. Não podemos confrontar Deus em oração, irmãos.
nem fazer orações erradas. O Senhor é obrigado, Deus não é obrigado a nada. Então, irmãos, é muito perigoso. E Jefté, com aquela ânsia de ganhar, até mesmo para mostrar para os irmãos dele que ele podia vencer os amonitas, ele faz uma oração terrível. Aquele que saiu ao meu encontro, eu te entrego em sacrifício. Quem saiu ao encontro dele? A própria filha. Pensa, irmãos. Pense que nossas palavras erradas traz desgosto para nós mesmos, problemas para nós. Nossas orações erradas e palavras erradas traz para a gente muita tristeza e lágrimas. Quantas pessoas estão pagando um preço hoje por palavras erradas, orações erradas? Existe muito isso, irmãos, porque nós às vezes queremos aquilo que Deus não quer. Queremos abraçar quem Deus não quer que abraça. Você tem que gostar do que Deus gosta. Tem que querer o que Deus quer. Tem que fazer o que Deus faz. E muitas vezes a gente quer o quê? Massagear nosso ego. Não, é ele, é ela que eu quero. E dá tudo errado. E Jefté então quis mostrar que ele podia ganhar aquela luta com garra, com fé, e fez esse voto errado, e a filha dele pagou o preço. A luta e a batalha, desde que você nasceu, ela já existia. Desde que nascemos, já vimos nosso pai e nossa mãe lutar para a sobrevivência do alimento. É assim ou não é? Desde que nascemos, vimos nosso pai e nossa mãe reclamar. Se não acontecer isso lá, não vai ter arroz para amanhã. Se você não receber lá, não vai ter leite para as crianças. Eu cresci ouvindo isso. Se o seu salário não sair no dia tal, não tem o que comer aqui. Não tem roupa para as crianças. Não tem isso, não tem aquilo. Nós crescemos ouvindo só dizer não tem, não tem, não tem, não tem. É ou não é, igreja? Aí viemos para o Evangelho, você não pode continuar com essa imaginação. A Bíblia ela é viva, eficaz. E nós não podemos de maneira nenhuma acreditar que ser crente é só ter bênção e ter uma asinha de anjo e voar tranquilo. De vez em quando a gente voa assim. E voa agressão contra as trevas que está nos agredindo, lutando contra nós. De vez em quando você para de orar o xoxo. Hoje os cristãos rasgam a boca. Os cristãos oram. Deus, o Senhor pode curar, eu sei que pode. O Senhor pode prover, eu sei que pode prover. Algumas coisas mudam. E mudaram, graças a Deus. Aí vem Jefté, aquele que era desprezado, humilhado. Ele vai lutar contra os amonitas. E Deus ouviu o voto dele. Concedeu a ele a derrota dos amonitas. Você não pode parar de lutar. Você só pode parar de lutar o dia que você vê o diabo cansado. O dia que o teu adversário, teu inimigo cansar, aí você para. Mas enquanto ele não cansa, você continua. Porque o que está acontecendo é o crente cansa e o diabo fica na toda. O adversário fica na toda e o crente cansado, desanimado, desalentado, desestruturado. Diga misericórdia. Aprende e entenda, eu já preguei isso e vou repetir de novo.
Temos que fixar nossas bases no reino de Deus, porque é do céu, é de Deus que vem a resposta para a sua vida. É de Deus que vem a resposta, irmãos, para tudo. Temos que fixar os nossos olhos na terra, não, porque na terra, irmãos, é notícia ruim, é problema para todo lado. Você já viu, não sei se você já viajou bastante de ônibus. Eu tive um pai que não era cigano, mas ele mudava de 3 em 3 meses, de 4 em 4, de 5 em 5, de 6 em 6. Tanto que eu e minhas irmãs, meus irmãos, não conseguiam ficar um ano na escola. Era aluguel, que pagava aluguel. Naquela época não tinha muitos negócios de contrato, entrava e saía o dia que queria. Então ele pegava aquela renca de filho, vamos embora, vamos viajar, vamos para a cidade tal. Quando chegava na rodoviária, nós éramos tudo criança, mas tem coisas que criança não esquece. Eu não esqueço que quando chegava aqueles ônibus, e os parentes estavam ali recebendo os parentes, eles abraçavam assim, um ao outro, e diziam, e como é que vai fulano? E a pessoa dizia, fulano morreu. E ele, fulano morreu, não acredito, fulano morreu. E cicrano? Cicrano desembestou aí na coisa ruim. Não diga. Eu cresci vendo isso nas rodoviárias, nas estações de trem. Meu pai chamava José Paranhos. Em todas as camas, colchões, levava tudo no trem naquela época. Até cômoda levava no trem. Então tinha que pôr a primeira letra do nome e a primeira do sobrenome. Então todos os nossos móveis eram escritos JP, 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 JP. Era tanto JP que a cama ficava até azul de JP, porque a caneta deles era essas azuzonas. JP, JP, JP. Mudando de um lado para o outro, procurando não sei o quê, porque Deus ele não tinha. E meu pai lia a Bíblia para nós era criança. Ele tinha uma Bíblia vermelhinha. E nós enfrentamos uma tempestade, uma época, a gente morava ali em São Caetano. Deu uma tempestade que eu nunca... Aliás, nós já pegamos várias tempestades, mas aquela foi terrível. Os céus estavam contra a terra. Foi desastrosa aquela tempestade, irmãos. A trovoada, e meu pai com a Bíblia na mão, lendo salmos, para nos alertar e não chorar de medo, porque até ele e minha mãe estavam com medo da tempestade. Então ele lia a Bíblia, mas ele não praticava. Ser cristão é prática das coisas espirituais. Ser cristão é dizer pecado é pecado. Irmãos, estamos numa época que não se pode pregar mais sobre pecado que ofende. Está errado. O que é certo, o que é errado, Deus abomina. Quer ir para o céu? Vive em santidade. Quer ganhar salvação? Vive em santidade. Então Jefté, ele firmou os olhos no céu, fixou os olhos no reino de Deus. Ele não pediu para ninguém ajudar ele na guerra. Ele não pediu para o pai, a mãe, parente, vizinho. Ele olhou para o céu, fixou os olhos no céu. É isso que você tem que fazer hoje. Põe teus olhos no céu, no reino de Deus. E Jefté disse, Senhor, me trazer vitória nesta peleja, eu faço esse voto. Desde que você nasce, você vê o pai e a mãe falando de luta financeira, luta com doença. Tem famílias que lutam muito com enfermidades. As lutas não vêm para te fracassar, te jogar por terra, não. As lutas vêm para te levantar, vêm para subir o nível.
Quando os discípulos, no meio do mar, passando por uma grande tempestade, Jesus estava lá no barco, dormindo, descansando. Quando eles viram que a coisa ficou feia, eles correram a cobrar de Jesus Cristo. O Senhor dorme enquanto nós perecemos. A facilidade que o povo tem de cobrar de Deus é grande, mas está errado. Deus deixou a palavra, que são 66 livros, para que você compreendesse. Se você viver esta palavra, você vai ser abençoado. O coxo de Betesda, o paralítico lá de Betesda, foi outro caso. Jesus chega para ele e ele já mostra uma fraqueza, como os discípulos também mostrou essa fraqueza. O coxo de Betesda diz para Jesus: eu não tenho ninguém que me ajude. Já viu gente que fala isso? Já viu pessoas que vivem choramingando e dizendo: não tem ninguém que me ajude? E tem sim, é que a pessoa tem um espírito de comiseração. Sabe a pessoa que ela é vitimada? Tem gente que é vitimado, é vítima de tudo. Deus não quer vítima, Deus quer guerreiros e guerreiras. Deus não quer gente vitimado. Se você passa problema, o mundo inteiro passa problema. Esses dias o Luiz trouxe uma notícia ruim lá em casa de uma pessoa que a gente conhece. Eu falei para ele: você está vendo como tem pessoas que sofrem mais do que a gente? Como tem pessoas que a luta dele é dobrada, triplicada. Como filhos de Deus, ergue tua cabeça, pega a tua espada, lê salmo dentro de casa, põe o louvor dentro de casa, bota o louvor lá e fala: Satanás, você não vai ficar aqui não, aqui só a presença de Deus. Põe uns cânticos lá para você ver, não espanta o cão. Espanta sim. Então Jesus fala para o coxo de Betesda: pega a tua cama e anda, vai embora daqui, sai. O problema vem para ser resolvido. Quando Deus põe um problema na sua frente, é para você resolver. Não é para você chorar, inchar o olho de chorar. É para você resolver. É para a família resolver. Precisamos entender isso. A Bíblia nunca negou a existência de lutas, de batalhas, de problemas. A Bíblia nunca negou as provas, maldições. Nunca negou. Mas a Bíblia também nunca negou que nós somos mais do que vencedores. Nunca negou. Somos mais do que vencedores. Porque a igreja de Cristo não pode ser doente espiritualmente falando. Não pode ser doente. A igreja de Cristo não pode ser doente. A igreja de Cristo precisa entender: eu tenho esse problema aqui, meu Deus, me dê uma saída, me dê uma porta. Tem essa saída, Senhor, eu preciso de uma solução. Traz a provisão. E Deus atende. A igreja, ela é tida como um pronto-socorro. O que vem doente sai sarado, o que vem preso sai liberto, o que vem rebelde sai bonzinho, a rebeldia vai embora. Eu lembro um casal que nós recebemos na igreja uma vez. Eles sentavam sempre na primeira cadeira ali, os dois, o casalzinho. Morava junto, mas não era casado oficialmente. E eles tinham manchas no rosto, os dois. Eles tinham uma vida que um traía o outro. Você saiu com fulano, eu vou sair com ciclano. E um traía o outro. Era uma vida desregada, perturbada. E eles veio ouvir o evangelho, batizou nas águas. Depois de algum tempo eu percebi que aquelas manchas no rosto deles saíram. Porque o pecado é mancha negra. O pecado é mancha preta. Saíram, foram abençoados.
mudaram de vida, casaram depois na igreja, tiveram filhos. Porque a Bíblia é tida como um pronto-socorro. Quem vem preso se liberta. Quem vem cheio de cadeias, as cadeias é quebrada. O que vem em tempestade, Deus sopra a tempestade e vai embora. A igreja não é clube, irmãos, de encontro. A igreja não pode ser um lugar de encontro, de entretenimento. Hoje em dia tem igreja que põe entretenimento das coisas para dar uma amarrotada no povo, uma maquiada. Mas ninguém cura ninguém, ninguém liberta ninguém. Só dá aquela maquiada assim no povo. E o povo às vezes está numa religião, onde aquela igreja é uma bênção, aí você vai procurar ver a bênção lá, você não consegue achar. Bênção é quando o Espírito Santo está. É quando Ele cura, quando Ele liberta, quando Ele salva, quando Ele restaura. Isso é bênção. Mas entretenimento não é bênção. Não pode ser bênção. E muitas pessoas às vezes não entendem que o reino de Deus tem que ser estabelecido na vida dele. Precisa ser. Na vida dele e na vida dela. Porque a igreja, ela é, e vou repetir, já preguei isso, mas vou repetir. A igreja é buscadora do reino de Deus. Muitos que entraram em igrejas procurando prosperidade estão frustrados e desviados. Você tem que buscar Deus como Pai. E buscar o reino dele. O que tem no reino de Deus? Eu quero que tenha o reino de Deus. A paz, a obediência, a bênção, o consolo, o conforto. É isso que eu quero. Porque uma casa sem paz é uma turbulência, é tribulação. Um grita, o outro grita, mais alto que o outro. São desentendimentos, são problemas, às vezes até graves, que acontecem na família. Porque o Espírito Santo, Ele quer atuar nas nossas vidas, atuar na igreja. Mas o Espírito Santo se torna inoperante quando Ele não se faz presente. A igreja se torna fraca, medíocre. E não é isso que Deus quer. Aqui nesse altar, esse altar é uma ligação com o reino de Deus. Toda palavra de bênção que sair daqui, você deve abraçar. Porque nesse lugar tem uma conexão com o reino de Deus, de cancelar o mal e de abençoar o povo. De cancelar maldições, de cancelar pragas, de cancelar bruxaria, feitiçaria e abençoar o povo. No altar. Quando o altar é limpo, o Espírito Santo flui. Quando o altar é sujo, o Espírito Santo não flui. Amém, igreja? Você está entendendo? E o reino de Deus precisa ser estabelecido em cada cristão. Cada cristão deve desejar o reino de Deus, porque o reino da carne, da aflição e do mundo você já conhece. Vamos conhecer o reino de Deus, que é um reino de paz, de harmonia, de bênção. Nós temos hoje só notícia ruim. É o reino da carne, é o reino das trevas. É só, você liga a televisão, só vê gente trazendo notícia ruim. Mês tal, o governo vai fazer coisa, vai fazer X, vai assinar tal coisa. Para quê? Para prejudicar a nação, para prejudicar pessoas. Mas eu não posso viver segundo o homem, eu tenho que viver segundo Deus. Diga isso, eu vivo segundo Deus. Fala isso bem alto. Temos que viver segundo Deus, não segundo o homem, segundo a terra, segundo o mundo. Segundo Deus nós vivemos. Então o Espírito do Senhor, diz a palavra que nós lemos aqui, veio sobre Jefité, um homem bastardo, desprezado, humilhado, alma doente, rejeitado. Mas ele venceu a guerra porque Deus foi na frente. Você não vence suas guerras sozinho, não adianta você querer lutar. Você só vence se Deus estiver junto com você.
E não importa quem nós somos. Se você passou fome, você não tinha roupa para vestir, você foi humilhado, minha mãe desprezava, meu pai desprezava, sou rejeitado, ninguém me ama, ninguém me quer. Não importa nada, Deus é Pai e Ele te ama. Jesus é o Salvador e Ele te ama. Não existe pessoas que nos amam mais do que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Somos amados por Deus, rejeitados por pessoas e desprezados por pessoas, mas amados por Deus. Diga amém, diga glória a Deus. Então a luta vem para você ter uma reação positiva, para você orar certo, buscar a presença de Deus, buscar o poder do Espírito Santo. Você tem dinheiro, você está orando. Não tem dinheiro, você está orando do mesmo jeito. Você tem dinheiro, você está cantando. Você não tem dinheiro, você canta do mesmo jeito. É isso a igreja de Cristo. Quantas pessoas vêm para a igreja com um problema desse tamanho? Uma bola de neve. Mas ele vem. Aí todo mundo canta, ele canta também. Todo mundo ora, ele também ora. Marcha, ele também marcha. Mas o problema está enorme. Só que Deus traz uma paz interior, que aquele problema não se torna tão grande como ele achava que era. Traz uma paz interior. Viver com Deus é isso, irmãos. Tanta gente vem para a igreja e não tem saúde direito, vive tomando remédio direto. Há pessoas que tomam não sei quantos comprimidos por dia, porque a doença o atacou. Mas ele vem para a igreja, ele canta. Se ela é levita, ela canta. Se ele é levita e toca, ele está tocando com dor. Às vezes sentindo dor, às vezes sentindo opressão, às vezes sentindo peso, às vezes sentindo angústia. Isso é a igreja de Cristo. Mas ele canta, ele toca, ele pula, ele dá glória a Deus. Às vezes que nem a irmã Odete, que o marido vai internar amanhã por uma cirurgia e ela está aqui, marchando, cantando. Isso é a igreja de Cristo. Igreja que, mesmo triste por dentro, mas ele tem o consolo e tem a paz. Diga amém. E Deus precisa que você crê nele e confia nele. Crê em Deus e confia nele. Não sai daqui nessa noite com relatório negativo. Sai com entusiasmo. Não importa o tamanho do seu problema. Não saia com relatório negativo. Saia entusiasmado e dizendo: Deus proverá, Deus vai fazer. Eu sirvo a Deus e eu sei e eu creio que Deus fará. Porque não há condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. E porque a lei do Espírito da vida. Eu amei esse versículo. Essa semana eu fui ler Romanos 8:1, que diz que não há condenação para nós. Eu falei, deixa eu ler o versículo 2. E quando eu li o versículo 2, eu fiquei encantada. Não que eu nunca tinha lido, é que é uma coisa tão tremenda a Bíblia, que você lê uma vez, parece que não entra. Quando você lê de novo, aquilo entra, que é uma maravilha. E no versículo 2 diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Olha que tremendo. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Te livrou da lei das doenças, porque no mundo a doença tem lei. No mundo as doenças têm nome de doença que você nem nunca ouviu falar na vida. Mas a lei do Espírito da vida em Jesus Cristo te livrou. Te livrou da lei das doenças, da lei do pecado e da lei da morte. Aleluia, diga amém, glória a Deus. Quantos decretos malignos está sobre você? Decretos geracionais de seus antepassados. Quantos decretos malignos, Senhor, está sobre nós e que nunca foi quebrado?
Quantos decretos malignos de ódio, que a pessoa às vezes odeia a gente sem a gente ter feito nada. Quantos decretos malignos está sobre a gente de inveja, invejando você, seu carro, sua casa, sua mulher, seu esposo, seus filhos. Quantos decretos malignos, gente, está sobre o povo de Deus, na área financeira, na área espiritual. Tem crente que morre dentro da igreja, espiritualmente falando. Enquanto um está sentindo ali o sapatinho de fogo no pé, ele está sentindo o gelo nos pés. Frio, frio e frio. Diga misericórdia. Quantas pessoas estão aqui nessa noite desanimados, com vontade de chutar o balde, jogar tudo para cima, frustrados, sem estrutura? Quantos estão aqui nessa noite, movidos por um espírito que está destruindo a sua alma, porque o tempo todo está tentando desestruturar, para você não alcançar bênção, não alcançar cura, não alcançar milagre, não alcançar nada. E quantas pessoas estão aqui sendo sugadas por espíritos morcegos? Espíritos morcegos que sugam a nossa energia física. Quantos levantam cansado e dormem cansado e passam o dia inteiro cansado? Espíritos morcegos atacando os cristãos, o povo de Deus, a igreja de Cristo. Mas nessa noite, se você acreditar em Deus, nós vamos quebrar isso. Nós vamos quebrar em nome de Jesus Cristo. E vamos nos preparar para a guerra. Você vai calçar os seus pés com o sapatinho de fogo. A Bíblia fala em Efésios 6, né? Sobre os sapatos. Calça os pés com o sapato de fogo. Pega a espada, pega o escudo. E vamos guerrear. Cinge os seus lombos. E vamos para a guerra. Com fé. Põe a couraça. Couraça da justiça, sapatos de fogo, capacete da salvação, espada na mão e fé para vencer. Oh glória, aleluia, aleluia. Fica em pé, porque ninguém guerreia sentado não, viu? Fica em pé. Não há como os soldados guerrear sentados. Soldados guerreiam de pé, ou com espada, ou com arma, metralhadora, qualquer tipo de arma que eles têm nos dias de hoje, mas eles guerreiam de pé. Antigamente, a espada de Gideão era colocada para cima, e eles diziam, por Deus e por Gideão. E hoje nós vamos dizer, por Deus e pela igreja de Cristo. E nós vamos orar. Eu não sei quantas maldições você carrega, maldições familiares, maldições de pessoas que te amaldiçoou. Você não vai ter nada, você não vai ficar com nada, você não vai casar, você não vai entrar nessa empresa, você não vai ser promovido. Não sei que tipo de maldição, mas você sabe. Você, na idade que você tem hoje, seja uma idade média, uma idade pequena, uma idade maior, mas você sabe. Aqueles que te amaldiçoaram. Hoje a nossa guerra é contra as maldições lançadas, palavras contrárias sobre essa igreja, palavras contrárias contra a sua vida, palavras de maldição que veio de seu pai, sua mãe, seu tio, tia, parentes, palavras contrárias que veio de amigos do trabalho, do serviço, palavras contrárias que veio de igrejas, de pessoas crentes. A nossa a oração de guerra é nesse sentido hoje. Maldição de doença, de enfermidade, tomara que morra, tomara que fique doente. Fecha os olhos. O sangue de Jesus nos cobre. O sangue de Jesus nos cobre. Isaías 9.
Isaías 9:5 fala de calçados de fogo. Olha aí, olha aí. Dê bem alto. Toda maldição, Júnior, essa mesa é aqui em cima, viu? Toda maldição. Domingo passado vocês puseram aí embaixo? Não, está errado, é aqui. Eu falei que aqui o altar é santificado e é aqui que nós vamos buscar o socorro para aqueles que puseram os nomes e as fotos aí. É daqui. Domingo passado eu não pude estar aqui, irmãos, porque eu estava com uma rouquidão, uma dor de garganta que só Jesus na causa. Mas eu sei que a Selma também estava, eu sei que a Tabata, a Alessandra, algumas pessoas, né? A Carol, né? É o tempo frio, gelado que a gente enfrenta às noites aí, de manhã. Mas estamos na graça de Deus. Fecha os teus olhos. Então hoje nós vamos guerrear contra as maldições lançadas sobre nós. Talvez desde o seu nascimento. Talvez desde que você nasceu. Fecha os teus olhos. Só pode ficar de olhos abertos diaconis e diáconos. E o obreiro aqui. O resto, fecha os olhos. Senhor Jesus, nos cobre com o teu sangue nesta hora. Dai-nos tua bênção de livramento de retaliações. Nos livra do espírito da vingança. Nos livra, Senhor, de espíritos que atacam o teu povo no momento da oração. Entramos em guerra. Ó, nem começou a orar, já caiu lá. Nem comecei a orar. Vocês estão vendo que a coisa é mais séria do que você pensa, né? Nem começou a oração. E eu quero pedir para os diáconos ficar espertos nessa hora de oração, viu? E eu venho em nome de Jesus de Nazaré, e no poder do Espírito Santo. Eu venho declarar que toda maldição lançada sobre nós, maldição do ventre, maldições geracionais, maldições de praga, que foi lançada sobre esse povo, lançada sobre essas pessoas, maldição de dores, sofrimento, aflição, doença, enfermidade, miséria, pobreza, maldições de casamentos quebrados, maldições de injúria, maldições lançadas sobre a igreja. Agora eu venho declarar: quebrada está, quebrada está, quebrada está, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A maldição do desânimo, a maldição do sugador, do espírito sugador das energias, a maldição do morcego sugador, pode sair agora, vai saindo, maldição do espírito maligno que suga as energias, saia, saia, agora caia por terra, derretido como cera no fogo, derretido como cera no fogo. Os nossos pés estão calçados com os calçados de fogo. Nossa cabeça tem agora o capacete da salvação, estamos com o escudo da fé, a espada do Espírito, e cingidos os nossos lombos. Portanto, Satanás, enfraqueça e sai, enfraqueça e sai.